já chega lá desregulada, já chega lá agitada. Quando chega para o atendimento, já chega agitada. Então, por isso, né, que é esse desejo de nós trazermos esses profissionais para cá. Narinha vai falar para vocês quais são esses profissionais que virão, né, para fazer esse acompanhamento aqui. Bom dia. Bom dia. Nós pensamos, né, como o senhor já tinha colocado, essa logística das crianças estarem indo para lá, de trazer os profissionais para esse atendimento aqui, que seria a fono, teria a fonoaudióloga a cada 15 dias para esse atendimento. A psicóloga também quinzenalmente? Não, semanalmente. Psicóloga, a TO faria esse atendimento aqui também a cada 15 dias. Um psicomotricista para também dar continuidade a esse trabalho que a TO vai desenvolver com as crianças. Ele também vai vir semanalmente. E uma psicopedagoga para ajudar as meninas talentosa com as crianças e fazer esse atendimento aqui também. E nós temos lá a Karina, que tem atendimento com os filhos de vocês, né, lá no CMEAI. Aí, por ela já ter esse acompanhamento, ela vem, faz parte também aqui dessa equipe para dar continuidade ao atendimento aqui, mas esse atendimento pedagógico. Isso, deixa eu explicar. Eu fiz uma leitura com o psicomotricista, quem é esse profissional, né? O psicomotricista vai desenvolvendo aquele medo, aquela insegurança que a criança tem em determinado campo. Mas a psicomotricista vai vir. Ele tem 9 anos. E eu tenho eu não defendo a causa, eu vivencio a causa, né? Porque é diferente você defender e você vivenciar. Então, todo esse processo, essas angústias que a gente, como mãe de uma criança autista, vivencia dentro de casa, nos espaços, eu, como mãe, também vivencio isso. E graças a Deus que o doutor Edésio tem dado essa autonomia para que eu possa estar envolvida lá no centro, vendo as possibilidades, ouvindo as mães, né? Porque a gente tem primeiro que fazer essa escuta para a gente poder saber qual é a necessidade, né? Quais os anseios, as angústias. E graças a Deus a gente tem dado essa autonomia, tanto para cima, nossa secretária de Educação também, a senhora não pode estar aqui por compromisso, mas ela também está militando junto conosco nessa causa para a gente fazer, entregar um trabalho de excelência, né? Para os nossos filhos e também para nossas mães, que a gente também, né, vai proporcionar a vocês também essa consulta com um psiquiatra aqui também, né? Isso. Tá bom. A gente cuidar de quem cuida, né? Porque só a gente como mãe sabe que a gente não está bem, vivencia tanta situação no dia a dia, uma sobrecarga, principalmente quem é mãe de uma criança autista, um grau mais leve, um grau menor, e que a gente também precisa desse cuidado. A gente tem que estar bem para poder, nem não está bem, nem não consegue dar o suporte ao outro. E também, assim, o profissional ele não é o salvador da pátria. Eu, quando no primeiro momento que eu diagnostiquei o meu filho, eu queria achar cura para ele. Então não teve um profissional, Recife, Maceió, Araguaia, que eu não levasse procurando uma cura. E não tem cura. A gente sabe que ele é um diagnóstico que ele tem e que a gente vai viver até o resto da vida. Mas quando a gente descobre, a gente procura essa cura. Vou levar para cá, vou levar para cá. E a gente, no decorrer do processo, que a gente vivencia esse luto, porque com meu filho, eu tenho mais 2 filhos e eles não têm, tem um de 16 e um de 13, e a gente vive todo esse processo de descoberta, de luta, de sofrimento, de angústia, e a gente fica procurando uma cura. E no processo a gente sabe que não vai ter essa cura, nosso filho vai ter esse diagnóstico até o dia que ele estiver vivo. Agora, esses profissionais vão dar uma condição, dar uma melhor qualidade de vida para os nossos filhos, uma melhor qualidade de vida para a gente como mãe, porque a gente vai ter todo esse trabalho, vai ter todo esse acompanhamento. E eu descobri isso, acho que eu falei para cima aqui, logo no início, acho que meu filho com 1 ano e 2 meses, 3 meses, eu já identifiquei, né? E eu já, até os 5 anos de idade, eu procurava essa cura de um profissional, porque ele não está servindo de nada. Eu disse muitas vezes, eu pagava particular,
Eu digo, pensa no dinheiro perdido. Estou pagando para nada, estou pagando. A gente, como mãe, eu falo aqui porque eu sei que vocês também têm essa dúvida, porque acho que o profissional não está fazendo nada, aquele profissional aí não presta, eu não estou vendo nada, porque eu questionava muito isso, sendo particular e eu sempre estava naquela dúvida, porque eu procurava, porque eu sabia que eu estava querendo ser curado e não teve essa cura. Então, é um profissional que ele vai vir, mas para a gente não fazer essa leitura, já não melhorou, porque eu também dizia isso, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. E está acontecendo tudo na vida dele. Ele está tendo uma evolução. O profissional identifica esse processo. Porque às vezes a gente, como mãe, a gente não consegue assimilar de imediato. Mas que para que hoje meu filho, João, ele consiga ir no aniversário, que antes eu não ia, tinha aniversário, ele não era para meu filho, quando chegava lá, ele não conseguia entrar, ele batia, gerava todo um transtorno, não era evitar esse transtorno, que eu sabia que não fazia bem para meu filho, e esses olhares julgadores que a gente, como mãe, enfrenta quando está no mercado, quando vai numa padaria, quando está no ambiente familiar, que a gente também vivencia isso, está no ambiente familiar, e o primeiro olhar de julgar, não está ficando da educação, é porque não está limite. Esse menino é safadeiro. Então, todo esse processo, que eu tenho certeza, esse pré-julgamento com nossos filhos, que vocês, com certeza, já vivenciaram também, eu também vivencio, né? Então, a gente vai ter esses profissionais que são os melhores. A gente tem uma equipe muito profissional. Silma, ela faz um trabalho maravilhoso, é uma pessoa que eu tenho uma admiração pelo profissional que ela é. Que às vezes a gente não vê uma pessoa tão dedicada na causa. Sei que tem algum parente, ou filho, ou irmão, Silma não tem nenhum deles na família assim, então, o filho, que ela se dedica, ela se capacita, sempre busca inovação. E graças a Deus que a equipe lá do centro é uma equipe 100% comprometida. Ela tem tido esse cuidado, a gente também tem que contratar profissionais. Uma conquista que eu fiquei muito feliz foi o Dr. Milton. Dr. Milton é o meu de João, desde a primeira consulta, eu levei João para o Dr. Milton. Garcia, que ele é o nosso neuropediatra. Então, ele atende particular, a consulta caríssima, um excelente profissional. E assim, Silma, quando você coloca assim, às vezes tem um neuro. Fiquei feliz quando que dá um diagnóstico, porque você não sabe a angústia que aquela mãe relata. No Instagram. Às vezes aquele médico ele se precipita pelo anseio da mãe querer uma medicação, pelo anseio da mãe querer o benefício. Às vezes não é nem tanto assim. O profissional diz, não, vamos, eu digo porque eu fico lá sentada, assim, esperando aquele atalho. E as mães, às vezes, com uma dificuldade, uma necessidade, a gente também tem um suporte, o nosso recebeu deles, mas às vezes ele antecipa o que a mãe quer aguardar. A mãe coloca. Ele relata o ciclagem. Olha, tinha uma mãe lá, e um menino, eu digo, gente, esse menino está contando uma história assim, não estou falando para julgamento, né? Sim. Mas se você vê, quando você está ali com o filho, você vê que ele não tem tanta necessidade. Mas o profissional vai perguntar na casa que passa. Então, às vezes, se precipita muito em 10, porque a mãe conta a situação. A mãe, às vezes, fala, e realmente o profissional vai acolher o que a mãe dá, porque a gente passa, tem que falar do dia com nossos filhos. Mas o Dr. Milton é um excelente profissional. Desde o primeiro dia que eu levei meu filho foi ele, e até agora, meu filho tem 9 anos, eu vou até amanhã, minha volta com o João. Eu vou levar ele da semana passada, acabou a medicação para ele avaliar, e eu vou botar. E ele é um excelente, então teria um método para mim. Eu fiquei muito feliz quando eu soube. Não tive esse nós fomos duas vezes. E no dia que eu estava, eu não sei o que aconteceu, porque eu não estava. Mas assim, dizer que nossos filhos estão sendo muito bem cuidados. A gente tem esse zelo e os profissionais que estejam nesse processo junto conosco, sejam profissionais 100% comprometidos, para que de fato a gente possa ver a evolução dos nossos filhos na sala de aula, em casa, nos ambientes. E não é para isso, é esse suporte que a prefeitura está proporcionando. Eu sou muito grata à confiança de E10, essa autonomia que ele está tendo para a gente fazer, porque como o senhor colocou, era um anseio, né, das pessoas daqui, quando a gente visitou, fez a campanha, e por muitas mães saber que eu tinha uma criança autista, ele me pediu aqui tão grande, lá para cá, porque eu sei o quanto é difícil você botar o filho dentro de um carro, de uma van, meu filho ele está com você. Aí você imagina, você botar dentro de uma van, daqui para Garanhuns, o menino.
o transtorno que as pessoas têm a compreensão, mas não tem, às vezes, muita sensibilidade. E a gente que fica angustiado, porque qualquer desse controle ali que o nosso filho faz ali, a gente, até eu estou me policiando, gente, quando eu chego lá no Bonança, digo, menino, eu não estou nem aqui, quem quiser olhar aqui, olha. Mas sim. E às vezes ainda eu me queria assim, privar disso. Isso. Mas eu sabia, pelo julgamento. Mas hoje eu vejo ele 100% agitado, corra, mas às vezes nem Isso. com uma cervejinha. E às vezes nós somos para minha casa e falam, ô Cíntia João de Cólera, quem chegar aqui tem que saber que nosso filho é uma criança autista. Ele tem a sua limitação, ele vai chegar, ele vai incomodar, vai abraçar um, vai pegar no prato do outro sem que tenha essa educação. Porque nosso filho não é uma criança normal, você diga assim para ele não é, ele tem que. Não adianta a gente, como pai, querer plantar isso. Isso é muito libertador, sabe? Para mim, isso aqui não é mesmo. Eu queria falar uma coisa que meu filho não, ele é. Ele se tem um diagnóstico. E eu, como mãe do grupo, de fato, cada vez mais tem esse avanço dentro da socialização, tanto familiar como lá fora, para que a gente, sem peso, sem culpa e sem ter vergonha, e nem medo de dizer, tem um sim, meu filho é autista, estou aqui com ele, com o maior orgulho do mundo, ele chegar, sai, ele adora mercado. Adora comprar coisa, adora passar. Então, é um ambiente que ele. E quando eu vejo que ele quer ir para ele quer buscar na casa do conselho, eu tenho no ele sabe o nome dele, já todo E eu sei que para ele ali é um descarrego dele andar, dele procurar, dele pegar algo que ele comprava. Então, assim, para mim, então, assim, eu, como mãe, eu já não carrego mais esse peso de olhar de estudador, de alguém me olhar, ou eu querer dizer, fingir que ele não tem aquilo, não, vamos mudar, vamos. Corra, meu filho, bata, caia, leva, se quebrar, nós bata. Então, assim, é muito libertador, porque a gente às vezes quer dar esse anseio por eles. Então, eles são assim, com a sociedade tem que aceitá-lo assim, vai ter que respeitar assim, porque hoje tem lei que garante todos os direitos dos nossos filhos. Qualquer pessoa que faltar com desrespeito, ele vai ser julgado e ele tem punição, certo? Eu estou aqui com vocês para isso, para fazer um excelente trabalho, para que a gente fortaleça a nossa rede de apoio como mãe, com nossos filhos, de vivenciar momentos como esse, que eu avalio muito importante. A verdade, eu não vou participar de uma reunião, eu não vou, porque eu tenho que. Acho que tudo é mais importante do que a gente colocar as nossas dores para fora, do que a gente conversar sobre os nossos filhos. É muito rico também. Momentos como esse, para a gente conversar, trocar, olha, foi isso que acontece com meu filho faz assim. Eu acho muito louvável esse momento com a mãe, que é um momento que a gente se conversa, troca os anseios e vê que a gente não está só. A dor que você carrega, eu carrego, a dor que você leva também, eu levo. E aí a gente está numa comunidade que hoje tem todo o amor, tem todo o amor. E nós não. Sabe, acho que foi a melhor vice-prefeita que foi escolhida em todos os tempos. Foi Cíntia, porque era disso que a gente precisava, de uma mãe que estivesse ali à frente, como ela foi escolhida para estar à frente do governo e agora está à frente de nós, mães. Então, não tínhamos que melhor representação que a da nossa vice-prefeita. Como mãe autista, como mãe especial, como uma pessoa que vive o que a gente vive, né? E sabe, justamente, e entender cada situação de cada mãe, porque ela também passa. Ela como mãe autista, eu como mãe de uma criança Down, ela é autista, o seu é autista? Não. Pronto, aí cada um tem sua patologia, né? E assim, mas a gente como mãe especial, a gente sabe entender uma por uma. Com certeza. Né? Eu falei numa reunião, não foi em cima, digo, não tem profissional nenhum que entenda o nosso filho como a gente mãe entende. Isso. A gente é a profissional melhor. Melhor, justamente. É a gente. Então, assim, quem vivencia essas dores, essas angústias é a gente, não é a TO, não é a FON, não é o neuro, é a gente. Somos nós. Ele é apenas um profissional que estudou para nos ajudar. Isso. Mas que quem vivencia essas angústias todas... Eles nos ajudam e a gente ajudamos eles. É, sim. Não é assim? É uma troca. É uma troca, isso sim. Então é isso. Eu queria influenciar um pouco, assim,
tirar algumas dúvidas, né? Cada mãe aqui tem seu filho e sabe suas necessidades. Eu vou falar pela minha, né? Tem alguns atendimentos que eu vi necessitando aí que são quinzenais. Diante do caso da minha filha, ela sofreu uma mutação genética chamada MF2C. São características de autismo e síndrome de Rett, epilepsia, né? Ela tinha, graças a Deus, foi controlada, convulsões diárias, o que atrasa mais. Essa deficiência, ela tem todos esses atrasos, físico, cognitivo, todos. Devido essa genética, ela causa esse atraso porque o cérebro dela demora a receber informação. Então, o que acontece? Helena precisa de estímulos semanais para que eu venha a ter esse acompanhamento e diariamente eu desenvolver aquele trabalho com ela. Então, eu fiquei preocupada quando você falou que alguns atendimentos que ela precisa ter são quinzenais. Então, ela não vai se encaixar dentro desse quadro. Para ela, quem tem síndrome, quem tem autismo, esse acompanhamento vai ser ótimo. Mas para mim, eu já fiquei um pouco... Mas assim, o único atendimento que nós vamos ter quinzenal provavelmente vai ser a fome. Isso, só a fome. Que já é quinzenal também, né? Ela passa lá no centro, família. Eu consegui, agora há pouco, porque assim, o Neo foi bem claro. Ele precisa colocou assim, a também, quantidade de horas, a quantidade de isso, aí ele disse, olha, Mãezinha, se você conseguir semanal, ótimo, senão quinzenal não vai ter esse desgaste. Por quê? Tanta prova, eu estava conversando com Sueli, ela me deu um presente de das mães. Ela me começou a andar das primeiras passadinhas de das mães. Foi. Por quê? Porque eu tinha esse estímulo de fazer, que é o que a gente consegue fazer mais, a coordenação motora, e eu fazia diariamente todo esse tempo, né? Ela passou 5 meses afastada devido à mudança do governo, fila de espera, essas coisas, e eu consegui pagar esse tempo. Então, assim, como teve mais estímulos, ela já desenvolveu a marcha. Mas essas outras áreas estão muito afetadas, né? Por conta que eu não consigo fazer, né? O profissional que tem que ter esse atendimento com ela, porque eu não sei trabalhar com ela em casa. Então, assim, eu fico bem preocupada e corro atrás, né? É muito bom, reforçando, foi ótimo, porque só o desgaste que a gente tem que chegar lá é horrível. A gente faz... Semana passada eu fiz 15 minutos, porque ela não conseguiu deixar a profissional trabalhar com ela. Então, é muito bom, né? Fico muito feliz desse atendimento ter vindo para cá e atender as necessidades de cada mãe, mas assim, eu estou passando, né, a minha situação, né? Espero que vocês entendam, cada caso é um caso. E é isso. Mas qual é a idade? Ela tem 2 anos e 9 meses. Não foi no escola? Não. Vou começar no próximo ano, porque aqui você paga com 3, né? Maternal. Ela tá dando as passadinhas agora, mas a Helena tinha muita dificuldade, ela não subia, ela não olhava, né? E assim... Não segurava nem o pescocinho. Não, assim, a mulher que atendeu ela disse, mas ela está sendo atendida pela tal que ela precisa, no final, ela está na fila de espera, vai chegar lá. A Helena precisa ser muito trabalhada, ela não pega, ela não aponta, ela não... Realmente precisa. Eu acho que eu conheci ela. Conheceu, eu falei com você, consegui o atendimento falando contigo a respeito dela. Aí, vamos aí nesse processo, né? Aí, assim, nesse primeiro momento, porque nós estamos nos organizando. Ele é advogado em Garanhuns e nessa região, por aqui por perto. Né? Doutor Jarbas segue, faz processo, vai para a audiência. Então, não existe limitações quando se tem oportunidade, quando se tem estímulo. A pessoa ser estimulada e saber que ela tem um espaço na sociedade ali para ela. Hoje vocês sabem também que todo concurso que é realizado, 30% das vagas são para pessoa com deficiência. Qualquer prova que os filhos de vocês forem fazer, tem 30% de vagas para a pessoa com deficiência. Só é você, quando for fazer a inscrição para IEFs, para IFPE, tem uma aba lá que você vai anexar o laudo do seu filho e ele vai ter um atendimento especializado, né? Se ele for surdo, ele vai ter um intérprete.
Se ele tiver TDAH, ele vai ter um tempo a mais para fazer aquela prova. Se a prova dura 4 horas, ele vai ter 5 horas. Ele vai ter uma sala especializada para que ele possa ser atendido nessa sala. Então, assim, as leis estão aí para serem cumpridas, mas nós precisamos também lutar por essas leis, que é um direito, né? Tanto buscar os nossos direitos, como também os nossos deveres, de trazer com atendimento, de não faltar, né? De justificar quando faltou, ter todo esse controle dos direitos e dos deveres, para que nós possamos avançar. Então, Ediane quer falar, eu quero só agradecer. É justamente isso que eu ia mencionar, né? Agradecer, né? Porque é um avanço muito significativo para a luta das mães, das nossas crianças atípicas, né? E ter os profissionais aqui vai facilitar demais a condução das famílias, o suporte para os professores, o suporte para a família, né? Então, quando o senhor me falou, Diana, estamos estudando essa possibilidade, eu amei. Eu amei porque assim, a gente vê a angústia das mães, a gente vê a angústia dos profissionais da escola, e a gente precisa ter essa equipe. A gente tem eles próximos da gente, a gente vai ter um suporte, um apoio. Porque às vezes a gente tem dúvidas como agir em alguns momentos, né? E tendo um profissional que entende, ele vai poder orientar, esclarecer. É maravilhoso. Rainha hoje está tendo esse pontapé inicial, que eu estou sentindo que vai ser muito produtivo. Muito. Só tende a crescer para Cada vez mais, né? Cada vez mais, não é isso? Então eu agradeço muitíssimo quando você me procurou para falar sobre isso. Vamos ter um espaço, sim. Eu quero que você veja, ela vai dar um jeitinho, a gente faz uma adaptação, porque é de grande importância para nossas crianças, né? Vai beneficiar não só os alunos do Rainha, como as crianças do distrito. Do distrito, justamente, é isso. Não está assim, né? Como ela falou mesmo, por questão de dinheiro, né? Que precisa. De trabalho, e às vezes precisa até de uma pessoa que não tem condições de levar a criança, vai facilitar, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Poder ter Eu um queria acompanhamento. saber qual a previsão quando já vai iniciar o trabalho. Eu acredito que essa semana e a outra já está organizando os profissionais, né? Eu acredito que a partir do dia 15, mais ou menos, né? Inicial. E assim, como o senhor falou, né, a vice-prefeita, ela fez escolhida a dedo, né? Nossa Senhora, foi. Representando as famílias atípicas, que ela é uma mãe atípica, né? Justamente. Tem essa visão. E com certeza vai dar muita força para a gente, né? Com certeza. Com o prefeito para solicitar Isso. o que é necessário para esse suporte. Espaço em Rainha Isabel, terrenos da prefeitura, tem muitos por aí perdidos, para depois ser construído uma sede. Eu já estou logo dizendo. Tem muitos perdidos por aí, né? Que vai dar para construir uma sede, 2 sedes, 3 sedes. E é isso que a gente estamos aqui. Quando uma criança autista precisa do dentista, porque muitas não têm a possibilidade, na verdade a minha não pode nem ver, tem que ser sedação. E eu acho que a grande maioria da mãe que já precisou sabe que é caro. Dentista com sedação, a gente tem esse profissional e bom conselho atender nossas crianças. Eu não tenho uma resposta precisa para você, mas é uma boa sugestão, né? Eu já tive lá no centro, e algumas já, e justamente algumas mães já solicitaram. Aí a gente, de fato, tem médicos que têm essa especialização dentro do bom conselho e atendem essas crianças. Agora, não com sedação, né? Tem dentistas que coisas, né? Para você trazer um médico, deve ser uma coisa assim, bem difícil de você trazer ele para cá. Acredito eu que é uma coisa muito, bem mais cara. Com certeza. Aí eu até conversando com as mães, olha, o João também tem pavor de dentista, assim. Sabe o que eu faço? Eu levo o João no dentista, ele não precisou de nenhuma intervenção, mas eu levo ele lá para ele se adaptando. Tem um dentista que 15 uma vez no mês, eu digo, olha, marca aí para você botar um gelzinho na boca do João. Marca aí para ele se adaptando com aquele ambiente, para quando surge a necessidade, ele está ali mais socializado com todo mundo.
Mas aí, eu sei que os garanhões têm, né? Tem. Essa é uma coisa muito... Tem uma menina aqui, a de Rosileide, Nayane. Foi em Garanhuns que fez todo o processo. Nós podemos conversar com a secretária de saúde, não aceita. Eu desde pequena levo primeiro na sua escova, com a gente escovando. Aí até para arrancar, você está mole, só, mas tem que levar para o dentista. E eu levo para a doutora, que é cara, a Maria toma um monte de remédio. Quando eu preciso de dentista, ainda tenho que pagar. A fiscal, não, Carla, ela é esposa do prefeito ex-prefeito de Palmeiras do Zinho. Que ela já é para essa Lorane. Eu levava dentro para ela também. Ô, gente, olha só, tá chovendo. Olha, amor, saí agora da escola, tava numa reunião com os professores lá do SEMAIS e não trouxe a sombrinha, porque quando eu saí de casa tava estiado. Eu digo, vai nada, chover. Deixei a sombrinha, agora eu tô indo pra casa na chuva, ó. Chovendo. Vamos virar. Deixa eu tirar meus olhos. Olha a chuva. Debaixo da chuva. Mas a reunião foi maravilhosa. Daqui a pouco eu posto pra vocês o vídeo, certo? Tô chegando em casa. Pronto, gente, já cheguei em casa, já tirei a roupa molhada, já prendi aqui o cabelo, passei uma toalha, prendi o cabelo, tirei a roupa molhada. Agora eu vou começar, né, cuidar do almoço e buscar o Vitinho lá na casa de Gilza. Então é isso aí. Um beijo, espero que vocês gostem da nossa reunião, foi maravilhosa. O atendimento dos SEMEAIS, que sempre foi lá em Bom Conselho, agora vai vir uma sede aqui para nosso distrito, né? Então nossos filhos vão ser assistidos, vão ser atendidos aqui mesmo em Rainha Isabel. Por enquanto vai ser lá na escola, na escola Rainha Isabel. A diretora cedeu um espaço lá para esses atendimentos, graças a Deus, e no decorrer do tempo, né, só a Deus pertence, e o prefeito, graças a Deus, que está se empenhando muito com a ajuda da nossa vice-prefeita Cíntia, também é mãe atípica, e a gente vamos juntas, unidas, e vamos conseguir sim, através dela, construir uma sede aqui para o atendimento cada dia ser melhor. Mas já é um grande avanço, um passo maravilhoso já. Só temos que agradecer a equipe que veio lá do SEMEAIS, a nossa vice-prefeita, ao prefeito Edésio, pelo empenho, pela dedicação e pelo carinho que ele está tendo com os nossos filhos e com nós que somos mães e pais, né? Todos nós sabemos a luta constante que é e como é difícil se deslocar daqui para Bom Conselho, principalmente na época de inverno. Tem muitas vantagens e muitas desvantagens, mas é isso aí. Um beijo, meu povo. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês gostem. Curta, comente, compartilhe e hype aí o vídeo com força. Tchau, meu povo.